Lucinha aqui, ó, a gaidaiada imbecil insiste em acusar o presidente Lula desta roubalheira. Vamos com o Paulo Pimenta. Dizer aqui, doutor Gilberto, que a sua participação aqui foi uma das participações mais brilhantes desde o início dessa comissão. O senhor demonstrou aqui um profundo conhecimento da matéria, com muita tranquilidade, clareza e firmeza, desmontou praticamente todas as mentiras, todas as fake news, que normalmente são repetidas, que algumas delas foram repetidas aqui hoje. O senhor deu aqui hoje uma verdadeira aula. Por isso esse constrangimento por parte de parlamentares da oposição, por isso essa postura um pouco descontrolada, agressiva, porque é fruto, né, de estarem quase que desnorteados. Por quê? Porque o senhor foi demonstrando, passo a passo, que boa parte do que eles dizem é mentira. E quando a verdade é restabelecida, como ela foi aqui hoje, isso é muito importante para a sociedade, é muito importante para o parlamento. Quando o relator perguntou para o senhor, e o senhor respondeu que a partir de 2019, o senhor percebeu uma mudança de atitude, eu concordo plenamente. Porque até 2019, quando a doutora Marcelisa fez aquela ação que garantiu que aquelas 4 entidades perdessem o ACT e foi afastada do cargo por isso, e depois tiraram da DIRBEM para poder devolver para aquelas entidades, entre elas algumas que estão aí no centro da corrupção. A partir dali muita coisa começou a acontecer. Zé Carlos Oliveira, o time do Zé Carlos Oliveira. E quero chamar a atenção aqui, doutor Gilberto, do famoso decreto 10.537 de 2020, logo em seguida, assinado por quem? Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Por que esse decreto é importante? Porque aqui, além de estenderem para poder roubar também das pensionistas, eles fizeram uma grande mudança. Até então, só entidades que eram exclusivas de aposentados e aposentadas poderiam ter ACT. E aqui eles disseram o quê? Que qualquer entidade que trabalhasse com aposentados. E a partir desse decreto criminoso, entidades que trabalhavam com seguro de carros, entidades das mais variadas, começaram a receber um ACT atrás do outro. Foi aí que surgiram os Golden Boys. Entidades presididas por jovens de 30 e 30 e poucos anos que nunca trabalharam e que do dia para a noite enriqueceram, roubando dos aposentados e das aposentadas. E quando isso aconteceu? 2019, 2020, 2021. Infelizmente... Isso aqui é o núcleo da fraude do INSS, pessoal. É o núcleo. Sem isso aqui, sem esses decretos e essas normas editadas pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, pelo Onyx Lorenzoni, pelos presidentes do INSS, inclusive tem um presidente do INSS, que era o Rolim, que a Rede Globo ouviu essa semana para falar de uma matéria de déficit, para dizer que tem que acabar com o aumento do salário mínimo, com a vinculação do salário mínimo, tudo aquilo que a Rede Globo, o sonho da Rede Globo é acabar com a Previdência Social brasileira, né? Assim como era o sonho do Paulo Guedes. Então, sem isso aqui, gente, vamos compreender isso aqui, ó. Sem isso aqui que o Paulo Pimenta está trazendo em todas as sessões da CPI do INSS, não existiria essa fraude. Não existiria sem esses decretos e essas normas que abriram as portas do INSS para vagabundos, picaretas que criaram associações para espoliar os aposentados. Os Golden Boys, que o Paulo Pimenta traz aqui, que eram vagabundos que não tinham um tostão, que não eram ninguém, e viraram testas de ferro de associações criadas para roubar os aposentados. Isso aqui é um núcleo desse grande esquema do INSS. Infelizmente, servidores do INSS estavam envolvidos nesse esquema criminoso, já foram identificados, foram afastados.
Infelizmente, esse esquema criminoso continuou. Mas quando que ele foi desbaratado? Foi desbaratado quando a CGU, a Polícia Federal, teve independência para poder agir, desbaratou a quadrilha e fez com que hoje, e o senhor agora mais uma vez repetiu, 2,8 bilhões roubados já foram bloqueados. E agiu com sensatez e humanidade quando disse: enquanto se investiga e pega os ladrões, vamos garantir que o dinheiro seja devolvido para os aposentados e para as aposentadas. Parlamentares que vieram aqui num tom de surpresa e perguntaram para o senhor: mas crianças também eram descontados e descontadas? Presidente, às vésperas da eleição, governo Bolsonaro, mudaram a regra e permitiram o consignado do BPC, permitiram o desconto do auxílio emergencial, presidente, às vésperas da eleição. Então, se, infelizmente, crianças foram roubadas também, crianças, inclusive, que recebem BPC, crianças foram roubadas porque eles abriram a porta às vésperas da eleição para dar consignado. E, curiosamente, vamos lembrar que foram poucas entidades autorizadas a fazer o BPC e fazer com que crianças fossem roubadas com consignado ou auxílio emergencial, poucas, entre elas a Caixa Federal, que teve 93% de inadimplência, e o Banco do Zema, e o Banco da Família do Zema. Então, o esquema da corrupção envolvendo tudo isso, senhor presidente, está absolutamente demonstrado aqui de forma categórica. E o doutor Gilberto foi brilhante, porque ele mostrou passo a passo o que aconteceu e mostrou também as medidas acertadas, adotadas pelo governo do presidente Lula. Está tudo resolvido? É claro que não está tudo resolvido. E quero aqui, doutor Gilberto, dizer que eu quero me somar a todo o esforço que está sendo feito. Em primeiro lugar, o INSS chegou a ter quase 80 mil servidores, hoje tem menos de 20 mil. As agências estão sucateadas, os equipamentos são velhos. Nós temos que modernizar os softwares, nós precisamos dar condição para que essa instituição possa estar à altura da tarefa que ela sempre teve. E aí, doutor Gilberto, eu quero, até mesmo por uma questão de lealdade, dizer ao senhor que eu acho que nós deveríamos fazer alguns esforços para reduzir a fila, para melhorar o atendimento. E aqui eu quero entrar numa questão, até porque eu falei publicamente sobre ela. Desde essa portaria que disse que a liberação dos consignados seria feita só através do sistema e não mais das agências, nós criamos uma situação que é a seguinte: as pessoas mais idosas, as pessoas mais vulneráveis, são as que têm mais dificuldade de mexer na tecnologia. E aí elas não conseguem fazer a biometria e não conseguem liberar. Mas a agência não faz mais o serviço, porque o serviço de liberação só pode ser feito pelo sistema. Nós queremos uma situação quase que kafkiana. Ele não consegue acessar, ele vai na agência. Ele vai na agência, a agência não permite. Nós temos que achar uma solução para isso. E quando eu defendi que nós temos que fazer um esforço para reduzir o home office, não foi de forma alguma com o objetivo de faltar o respeito com os servidores, porque eu acho que é importante que a gente tenha mais servidores nas agências para garantir um atendimento humanizado exatamente para este cidadão, para esta cidadã que não sabe, que não conhece a tecnologia, que não consegue acessar às vezes um direito, e ela precisa chegar na agência para que esse direito que ela tem possa ser exercido de forma plena. O senhor deu uma aula aqui hoje, e eu tenho certeza que o INSS vai sair fortalecido daqui hoje, para que a gente possa brigar por concurso público, por mais investimentos, por mais tecnologia, por mais equipamentos, por mais condições para as agências, porque a razão de existência do INSS
é atender os segurados. E isso fez a vida inteira. E nós temos que trabalhar para que possa fazer mais e cada vez melhor. Ana Maria Carvalho, Maria das Dores Braga, Marluce Lucinha, Maninho Guara, a Maria das Dores dizendo que essa direita só tem bandidos. É verdade, né? E a gadaiada imbecil insiste em acusar o Lula dessa roubalheira, ridícula, né? Paulo Pimenta trazendo verdades verdadeiras e que eu às vezes até me acho chato, que digam na cidade que estão falando, ó, pessoal, digam as cidades que estão assistindo que é legal ler isso aqui no chat. Às vezes eu me acho chato de tanto que eu já falei aqui na Voz Trabalhadora sobre essa questão que o Paulo Pimenta trouxe no final, né? Que é a finalidade do INSS, a necessidade da gente ter servidores nos postos do INSS atendendo a população, aquela população que não sabe usar smartphone, não sabe usar internet, tem que ter o posto ali com o servidor disposto a atender e atender bem o segurado do INSS. E aquela questão que o Paulo Pimenta trouxe ali durante a fala, a Dataprev foi arrasada pelo Bolsonaro e Paulo Guedes, sucateada, ela estava na lista de privatizações do Paulo Guedes e do Bolsonaro, tá? Servidores, nós tínhamos 45 mil servidores do INSS em 2015, quando a Dilma sofreu o golpe. E hoje nós temos pouco mais de 20 mil. No fim do governo Bolsonaro eram 18 mil. O Lula conseguiu repor bem pouquinho agora, tá? Nesses 3 anos do Lula, ele aumentou, mas muito pouquinho, tá? A gente precisava de uma injeção de servidores e eu estou com expectativa que isso ocorra, porque agora, junto com aquela questão dos super salários ali, passou também na lei a criação de 16 mil novos cargos no serviço público brasileiro. A Rede Globo, inclusive, tentou demonizar isso aqui, tá? Botar naquela vala do o governo gastador, tem que ter corte, não tem que ter contratação de mais servidores. Não, tem que ter contratação de mais servidores, gente. Porque são esses servidores que vão atender vocês, a mim, o meu filho, a minha esposa, atender quem precisa ser atendido nos postos de saúde, nas escolas, nas delegacias, lá no INSS. Então, que bom que o governo Lula está planejando fazer um concurso para mais de 16 mil servidores no ano que vem. Que bom, né? E para isso precisamos ganhar a eleição, né, pessoal? Ganhar a eleição, eleger deputados, eleger senadores. Maurício Rorato está aqui conosco, grande presença. O Maninho Guara, ó, pedindo like no vídeo, comentem no chat, se inscrevam no canal, pinga, para fortalecer a nossa voz trabalhadora. A verdade, Lula e Alckmin, dupla perfeita para o Brasil continuar crescendo e fazendo da nação uma potência. Regina Alves, ó, Paulo Pimenta, bravo guerreiro do PT e da esquerda brasileira, nosso futuro senador aqui no Rio Grande. Vamos de Pimenta e Manu contra os reacionários aqui do RS. Natalício, ó, essa direitalha é só banditismo. De Toledo, Paraná, grande presença, meu camarada. Apoio Paulo Pimenta. Lígia Costa, ó, exatamente, não consegui, preciso de ajuda. Tá aí, tem que ter funcionário no posto, né, Lígia? É isso que o Paulo Pimenta trouxe aqui, a gente precisa lutar por isso. Fortalecer o número de servidores, o quadro de servidores e ter mais servidores lá na ponta, lá nos postos do INSS, né? Francisco Assis do Vale, parabéns PT pelos 46 anos de luta junto aos trabalhadores do Brasil.